Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Estamos com o nosso programa Escalando Montanhas. Que Deus te abençoe, proteja e guarde, abençoando a sua casa, seus vizinhos, toda a nossa cidade. Se você está fora de Fernandópolis, está nos vendo pelo YouTube, no Facebook, em qualquer mídia, que Deus te abençoe e te proteja, e que a sua vida seja agora ricamente abençoada. Vamos ler em Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35, é o mesmo texto que lemos no programa passado. Vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de madrugada bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então nós já havíamos falado a respeito desse texto até o versículo 19, pelo menos. Mas eu queria recomeçar isso do versículo 19. Fala aqui que eles estavam indo para Emaús, Jesus se encontrou com eles e eles não o reconheceram, e que eles perguntaram: você não está sabendo de nada? Você está aqui em Jerusalém e não sabe de nada? O que é? Perguntava Jesus. O que é? Eles disseram: Jesus. Então dá aqui alguma coisa impressionante. Diz que Jesus era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus. Pregação e milagres. Sabe, a questão séria. Jesus dizia: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É exatamente isso aqui, porque o que Jesus fez foi pregar a palavra de Deus para eles. Qual era a palavra de Deus que ele pregava? O Velho Testamento, as Escrituras Sagradas. Ali estava revelando tudo sobre Jesus. Hoje nós já temos os Evangelhos, as cartas, nós temos o Novo Testamento. Então nós não precisamos depender apenas do Velho Testamento como profecia, mas nós já temos os livros escritos a respeito dos acontecimentos, do que Jesus disse, fez, as doutrinas. E Jesus foi descrito aqui como aquele que tinha palavra de poder, mas também fazia. Em Atos conta o andamento da igreja e diz que um homem como Paulo, o lenço dele colocado sobre um doente, curava o doente. Um homem como Pedro, a sombra dele passando sobre um doente, curava o doente. São coisas que para nós absurdas, porque nós vivemos uma época de materialismo profundo, fé superficial, e nós não alimentamos a fé, então nós não vemos milagres. E quando alguns veem milagres, duvidam, e outros dizem que esses milagres não foram feitos por Jesus, acreditam os milagres a outras entidades religiosas, espiritualistas. Então vivemos uma época difícil, mas naquela época também era difícil. A mesma dificuldade que eles tinham para discernir é a nossa hoje, queridos. Não pensem que para eles era fácil. Como é difícil para nós, foi difícil para eles. Graças a Deus que Deus tem nos dado essa visão. Graças a Deus. Muito bem. Então aí Jesus vai expondo as Escrituras. Porque eles falaram que Jesus tinha sido julgado, condenado pelos chefes da religião judaica, que Jesus acabou sendo crucificado, condenado. E Jesus então fez uma pregação para eles. E Jesus disse: vocês têm a mente curta, vocês não conseguem compreender, vocês demoram muito para entender. Será que vocês não compreendem o que ele falou? Que deveria acontecer isso. Ele seria morto, sepultado, ressurreto, ao terceiro dia sairia do túmulo. Vocês não lembram disso? Vocês são muito difíceis de entender. Mesmo assim, Jesus não falou mal deles. Jesus permitiu que eles compreendessem. Entende? Nós somos assim mesmo, difíceis. Mas Deus nos ama, o Senhor Jesus nos ama, e Ele então nos revela a grandeza dEle. Aí então chegaram, conversaram isso, chegaram na casa, e Jesus fez que ia continuar. Os dois disseram: não, fica conosco,
Aquele povo naquela época era muito hospedeiro, né? Fica conosco, vamos comer aqui, vamos jantar, dorme aqui. Já está à noite. Ele entrou. Então, na hora da comida, foi Jesus quem foi servir. Jesus foi dar o pão, fez a oração e nesse momento eles o reconheceram. Então a conversa de um com o outro foi o seguinte: o seu coração também não queimava enquanto ele falava? No caminho? Porque o meu coração queimava quando ele falava. Queimava. As palavras entravam dentro de mim e me queimavam. E o outro disse: eu também. Meu coração queimava. Como que eu não pude ver que era ele? Sabe, queridos, muitas vezes Deus está perto da gente. A gente não percebe. Deus está junto da gente. A gente não percebe. Nós olhamos muito para baixo e não temos o costume de olhar para cima. Não temos o costume de ter comunhão e intimidade com Deus. E às vezes Deus está perto da gente e a gente não percebe. Depois que passa, você vai meditar e diz: puxa, Deus estava comigo ali, agora que eu percebo. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Reconhecido Jesus, eles se levantaram e voltaram imediatamente. Então eles viajaram de noite, porque já era tarde, o sol se punha. Então eles voltaram de noite, encontraram os 11 reunidos, e eles disseram: Jesus está vivo. E ele apareceu a Pedro, Simão. E eles disseram: para nós também ele apareceu. Nós estávamos indo a Emaús, aconteceu isso, e contaram a história. Eu quero te dizer uma coisa: feliz quem tem uma história maravilhosa para contar. Quantos pais, quantos avós, quantas mães, quantas avós, tios, tias estão contando a história do boi bumbá, história da mula sem cabeça, histórias satânicas, diabólicas para os seus filhinhos de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Histórias que não deixam seus netos, seus filhos dormirem de noite. Eles não entendem. Eles não compreendem a gravidade do assunto. Esses homens tiveram uma história linda para contar. Nós caminhamos com ele. Imagina Pedro. Quantas vezes Pedro não deve ter contado a seguinte história: eu desci do barco e caminhei sobre as águas. Eu afundei um pouquinho. Eu duvidei um momento, mas ele estendeu a mão e me levantou. Eu andei sobre as águas. Ele tinha uma história para contar. Qual é a sua história, querido? Qual é a história que você tem para contar para o seu filho? Que ganhou muito dinheiro, que fez doutorado, que estudou nas melhores escolas, que tem fazenda, boi e vaca, carro bom. Essa história que viaja para os Estados Unidos, para a Disneylândia. História, você fala francês, inglês, eu também falo. Você foi num hotel 6 estrelas, pela internet, pela TV, os Emirados Árabes lá, porque lados lá, hotel 6 estrelas. Aí eu já estive lá. São essas as histórias. Eu conheço o Japão, eu conheço isso, Patagônia, não sei o que, eu conheço. Ceará, as praias, ilha tal. Quais são as histórias que você tem para contar para os seus filhos e seus netos? Que história você quer ter para contar para os seus netinhos, seus bisnetos? Qual é a história? Dos outros? Dos livros? Borba Gato? Filmes de terror? Ou então vai passar um desenho animado de terror para os netinhos, para os filhos? Qual a história? Minha netinha já viu a história de José pelo YouTube umas 20 vezes. Quando ela vai dormir lá em casa, está deitada do meu lado assim, ela diz: vovô, conta a história de José para mim. Eu já contei, hoje, já contei uma vez. Você já viu o filme 2 vezes, hoje, 3, já contei a história, conta de novo. Aí eu vou contar e começo lá quando ele estava no Egito. Ela falou: não, eu quero quando ele nasceu. Quando ele nasceu. Conta da mãe dele, Raquel.
Então eu posso criar o cabelo de Raquel, os olhos da Raquel, a alegria de Jacó quando nasceu José. Porque você tem história para contar, ou de Deus, ou da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Eu quero que você tenha uma história muito linda para contar. E quando você partir da terra para a vida eterna, seus descendentes vão lembrar de você. Como eu me lembro do meu pai, contando a história de Moisés. E todas as noites meu pai tinha que contar a história de Moisés. Vamos orar. Deus, eu quero ter uma história linda para contar para minha família e meus descendentes. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a ter essa história até o fim da minha vida. E cada vez mais histórias para contar. Deus fez isso comigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, Deus vai te dar isso. Com certeza. Amém. Fique na paz. Fique com Deus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no